Senhoras e senhores deputados. Senhor Ministro, todos nós conhecemos aquela frase que diz que não há uma segunda oportunidade para causar uma boa impressão. Pois bem, Senhor Ministro, Vossa Excelência teve agora uma primeira oportunidade para causar uma boa impressão e continua sem responder cabalmente ao Parlamento e ao país. Quais são os contornos, qual é a substância e quais são as implicações do acordo que o Governo fechou com a Guatway para ficar com 50% do capital da TAP? As perguntas continuam sem resposta. O que justifica este acordo, para além do capricho do Sr. Primeiro-Ministro? Para que serve ao Estado 50% do capital se são os privados que mandam na TAP? Quanto vai custar aos contribuintes mais este capricho socialista? Com a solução que o Governo anterior implementou, os contribuintes metiam 0 euros na empresa e o risco ficava dos lados dos privados. Agora metem 31,9 milhões de euros e o risco passa para o Estado. Senhor Ministro, porquê e para quê? Como é que é possível que este Governo tenha assinado um acordo em que tem mais ações, mas não manda, põe mais dinheiro, mas recebe menos? A verdade desta negociação é que o privado, em vez de receber 61% dos lucros, passa a receber 76,25% e os contribuintes, em vez de arrecadarem 34% dos lucros, ficam apenas com 18,75%. E isto depois dos contribuintes serem chamados a colocar mais 31,9 milhões de euros na TAP para aliviar o privado na mesmíssima proporção. Como é possível rejeitar uma privatização em que os lucros eram distribuídos por quem tinha o capital, a troco de uma situação em que o Estado compra 50%, mas não manda, tem um voto de qualidade ilegal, mas não o lucro? E é por isso, Sr. Ministro, imperioso que o Governo explique bem as contrapartidas, os compromissos e os encargos desta nova posição. Eu repito, Sr. Ministro, quais são as contrapartidas que o Governo prometeu aos acionistas, quais são os compromissos que assumiu no negócio e quais são os encargos para os contribuintes? Se o Estado não manda na empresa nem nas suas opções de gestão, se a empresa é privada, mas o risco é público e o dinheiro é dos contribuintes, é legítimo pensar que o esforço a que os portugueses são chamados com o alívio do privado mais não serve do que para colocar os homens de mão e os comissários políticos e partidários do atual Primeiro-Ministro dentro da companhia aérea. São pelo menos essas as conclusões que nos vão sendo dadas a conhecer pela comunicação social. Há alguns dias perguntei-lhe em comissão, Sr. Ministro, como é que o Estado pagaria os serviços do denominado emissário amigo do Dr. António Costa nas negociações com os privados e a que título, pessoas estranhas ao Estado entravam no processo negocial desta natureza. Não obtive nenhuma resposta. Hoje sabemos a resposta, Sr. Ministro. O emissário amigo do Primeiro-Ministro, com um passado ligado ao mais ruinoso negócio de sempre da TAP, a engenharia e manutenção do Brasil, a quem o governo do engenheiro José Sócrates, através do ministro Mário Lino e Paulo Campos, comprou as suas ações na VEM Brasil, contra a vontade do próprio Ministério das Finanças, tem agora o seu pagamento como administrador nomeado pelo Estado na TAP, nomeado para um dos 6 lugares que o Estado pediu para que lá pudessem ser colocados, a bem do acordo, no âmbito das negociações sobre o futuro da TAP. E como este cenário não fosse suficientemente questionável, a imprensa dá-nos também nota de que o Primeiro-Ministro se prepara para nomear como Presidente da TAP o dono do tal voto de qualidade ilegal, aquele a quem o privado, em tese, tem de pedir licença para comprar e vender, ser nomeado o Diretor-Geral do Partido Socialista. É este que vai ser nomeado Presidente da TAP, segundo a imprensa. O homem que trata dos recursos humanos e dos dinheiros da máquina socialista e cuja passagem pelo Governo ficou marcada pela sua demissão a par de Armando Vara por causa do escândalo da Fundação da Prevenção e Segurança. A cada dia que passa, Sr. Ministro, adensa-se a percepção de que o Governo do PS arranjou um esquema para salvar a face, colocando a TAP numa rota incerta e turbulenta que pode comprometer definitivamente o futuro da companhia.
Cada dia que passa parece que, no fundo, estamos a falar de 31,9 milhões de euros dos contribuintes, do aumento da percentagem do lucro privado em prejuízo dos contribuintes, e a verdade é esta: estamos a falar de 6 lugares para administradores na TAP, onde parece haver espaço para todos, sem critério e sem ética. Senhor Ministro, o país precisa e exige respostas. Nada apagará a primeira má impressão que causou na explicação do acordo que o Governo celebrou com o Atlantic Gateway. Mas tem agora uma nova oportunidade para demonstrar aos portugueses de que este não é mais que um capricho do Dr. António Costa, um esquema para salvar a face que vai sair caro aos contribuintes portugueses e pode ameaçar tragicamente o futuro da TAP. Disse.